Meus amigos, vamos continuar abordando o tema sustentabilidade. Depois que nós apresentamos o vídeo e também artigos sobre como o governo Lula poderá tornar o Brasil sustentável ambientalmente, em seguida apresentamos a mesma temática, sustentabilidade, relacionada com a Amazônia, como tornar a Amazônia sustentável. Desta vez vamos apresentar como o governo Lula poderá tornar sustentável o setor agropecuário do Brasil. Mas antes de falar especificamente sobre essa questão, eu tenho lhe dizer que, subsequentemente, a nossa apresentação que estamos fazendo sobre o setor agropecuário, a sustentabilidade do setor agropecuário, abordaremos como tornar sustentável o setor industrial do Brasil. Em seguida, apresentaremos como tornar sustentável o setor de energia. Posteriormente, a sustentabilidade do setor de transportes. E vamos finalizar nossas apresentações sobre o tema sustentabilidade, mostrando como tornar as cidades sustentáveis. E mais do que sustentáveis, inteligentes. Então, isto vai ser objeto de nossas próximas apresentações. Antes de tudo, o que eu quero lhes dizer também é o seguinte, que muito do que nós estamos apresentando é produto da nossa vivência, da nossa experiência como profissional da engenharia, como professor universitário, nas áreas de engenharia, administração e economia, como autor também de vários livros abordando temas os mais diversos, envolvendo ciência, tecnologia, economia, administração, mas também meio ambiente. Além de apresentar toda essa gama de conhecimentos que eu adquiri nos meus mais de 60 anos de atividades como profissional da engenharia, mas também como gestor, não só de empreendimentos públicos como privados, nós sempre procuramos, em nossas apresentações, realizar, antes de fazê-las, realizar pesquisas sobre o tema que nós sempre temos abordado através do nosso canal do YouTube. Então, o tema desta nossa apresentação aborda como o governo Lula poderá tornar sustentável o setor agropecuário do Brasil. O nosso objetivo é mostrar o que e como fazer para que a sustentabilidade ela seja efetivamente aplicada no setor agropecuário. Antes de tudo, é importante observar que a agropecuária é, no Brasil, um dos principais setores econômicos do país, desde o período colonial, com as monoculturas extensivas que foram implantadas até alcançar a diversificação de sua produção no século XXI. Então, houve um longo percurso que vem de 1500, quando os portugueses aportaram o território
brasileiro até a era contemporânea. No século XX, nas décadas de 1960 e 70, o Brasil viveu processos de industrialização e urbanização com forte crescimento econômico, que, contudo, não encontravam correspondência no setor agropecuário do país. O setor agropecuário do país não acompanhou o processo de crescimento econômico que o país apresentou naquele período. Setor agropecuário este que se caracterizava por baixa produtividade. Parte considerável do abastecimento interno de alimentos, veja bem, nesse período, ou seja, 1960 e 1970, parte considerável do abastecimento interno de alimentos do país provinha das importações. Nós tínhamos que adquirir produtos, alimentos de outros países para atender a demanda interna. A migração rural-urbana se intensificou em consequência da imensa pobreza rural nacional. Quer dizer, as cidades se tornaram o centro nervoso da economia brasileira, naquele dinamismo do processo de industrialização que gerou também urbanização. E muito do crescimento urbano que aconteceu naquele período foi proveniente do setor rural. Muita gente na área rural saiu do campo simplesmente porque no campo as condições de existência eram precárias. Então as pessoas saíam do campo para a cidade na expectativa de melhorar suas condições de vida. Nos últimos 60 anos, o Brasil saiu da condição de importador de alimentos para se tornar um grande provedor de alimentos para o mundo. Foram obtidos aumentos significativos na produção e na produtividade agropecuárias, graças à Revolução Verde implementada no país. Observe bem, essa mudança que aconteceu no país teve como principal vetor a Revolução Verde, e vamos lhes explicar o que é que significou essa Revolução Verde. E vamos abordar a Revolução Verde e seus impactos econômicos e ambientais no Brasil. Trouxe o benefício do aumento da produção e da produtividade, mas com graves impactos ambientais que iremos reportar para todos vocês. Bem, o Brasil se tornou um dos principais players do agronegócio mundial, como todos vocês devem saber. Hoje se produz mais em cada hectare de terra do Brasil, que é um aspecto importantíssimo para a preservação dos recursos naturais. Se você aumenta a produtividade, ou seja, se produz em cada hectare, se há uma produção crescente a cada ano, há uma menor demanda de terras para que se produza. Os alimentos necessários ao país também para exportação. Então, a Revolução Verde teve esse contributo de, ao elevar a produtividade agrícola, evitou que mais terras tivessem que ser desmatadas para que a produção agrícola pudesse aumentar. É esse o ponto que eu queria observar. De início, é importante trazer para vocês a informação que esse mapa aqui apresenta. Aqui mostra as regiões produtoras de grãos, as regiões
caracterizadas pela policultura, ou seja, são vários tipos de culturas que se produz, como feijão, milho, arroz, algodão, etc. Aliás, algodão não. Milho, feijão, arroz. Algodão também faz parte da agricultura. E ele faz parte do que se chama policultura. Não é um alimento, claro. É essa observação que eu queria deixar bem claro. Que a agricultura não é só voltada para a produção de alimentos. É voltada também para a produção de insumos e até mesmo, inclusive, matérias-primas para a produção industrial. Mas, além de mostrar as áreas caracterizadas em amarelo pela policultura em grãos, em marrom por grãos, temos também a região de monocultura, que, por sinal, ela está indicada mais especificamente na região do estado da Bahia, e aqui faz referência à produção do cacau. Temos a região de pastagens, em verde claro, a região de florestas, em verde escuro, e os extrativismos que são indicados aqui em pontinhos, aqui no mapa. Então, neste mapa, dá para vocês perceberem que aqui é a região que se produz grãos, em marrom, aqui também, aqui no extremo sul do país. Nós temos aqui a região de policultura, que se produz uma multiplicidade de culturas, não só para a produção de alimentos, mas também até como insumos ou matéria-prima industrial. Então, esses pontos em amarelo representam áreas em que se desenvolve a policultura. Nós temos aqui, em verde claro, é uma região que é caracterizada por pastagens. Então dá para observar que há pastagens mais extensivas aqui nessa região, mas também até mesmo na região de floresta. Dentro do espaço da floresta há a penetração de pastagens, como também da policultura, com essas manchas amarelas aqui indicadas. E temos a floresta, propriamente dita, que é essa região aqui, e ela é mais especificamente a região amazônica. Dá para perceber que o Brasil, praticamente a metade da região é coberta por florestas. E no vídeo passado nós abordamos a ameaça que a floresta enfrenta no momento e apontamos o que seria necessário fazer para assegurar sua sustentabilidade. E temos esses indicativos aqui com pontinhos. Essa parte que é indicada aqui em pontinhos corresponde ao extrativismo. E essa é uma das características da floresta amazônica. Uma das atividades extrativistas mais presentes na região é o caso, por exemplo, da borracha, e como também de frutas características da região. Então aqui nós temos um quadro que mostra como a nossa agropecuária no Brasil é distribuída e quais são as principais atividades produtivas em cada uma dessas áreas do país. Bem, eu gostaria de dizer que a Revolução Verde aumentou a produtividade no Brasil, mas trouxe inúmeros problemas para o meio ambiente. E esse que é o problema que eu gostaria de destacar. Com o desmatamento para cultivo, veio também o surgimento de pragas
e utilização de agrotóxicos, fungicidas, entre outros produtos. Desta forma, houve contaminação em todo o ecossistema, ou seja, solos, rios, animais e vegetais. Além disso, a Revolução Verde expulsou os pequenos produtores de sua lavoura, contribuindo para a excessiva concentração da propriedade da terra, o aumento do êxodo rural para as cidades e, consequentemente, para o aumento da população em periferias de grandes cidades. Então, dá para perceber o impacto que a Revolução Verde, o modelo da Revolução Verde adotado na agricultura, produziu. Pois vou lhes falar quais são as características da Revolução Verde, para que todos vocês tenham a dimensão do problema. Uma delas é o uso com grande extensão dos agrotóxicos e fungicidas para combater pragas e com isso aumentar a produtividade agrícola. Além disso, a Revolução Verde expulsou, como já disse, os pequenos produtores de sua terra, o que contribuiu para a concentração da renda, ou melhor, da propriedade da terra, e o aumento do êxodo rural. Então as pessoas foram expulsas da zona rural, muitas saíram em busca de melhores condições de vida, mas muitas saíram porque as condições de existência se tornaram inviáveis para muitas delas, então foram para a cidade em busca da sobrevivência. A Revolução Verde no Brasil aconteceu durante a ditadura militar, entre as décadas de 1960 e 1970, quando fez com que o país desenvolvesse tecnologia agropecuária própria em universidades, centros de pesquisa, agências governamentais e instituições privadas. Então houve um esforço muito grande envolvendo, como já disse, universidades, centros de pesquisa, agências governamentais e instituições privadas. Entre esses centros de pesquisa se destacou a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Revolução Verde foi um fenômeno marcado. Vamos aí agora mostrar as características da Revolução Verde, que foi um modelo desenvolvido fora do país, nos Estados Unidos mais especificamente, e também na Europa. A Revolução Verde foi um fenômeno marcado pelo emprego em grande escala da tecnologia no meio rural. Suas principais características relacionavam-se com a utilização de quê? De máquinas agrícolas. Então, o uso de máquinas agrícolas significou a expulsão de boa parte da mão de obra do campo. Então, significou a utilização de máquinas agrícolas, equipamentos defensivos agrícolas e outros mecanismos que propiciaram o aumento da produção e produtividade agrícola. Quando eu falo defensivos agrícolas, eu falo especificamente de agrotóxicos para combate às pragas e fungos na agricultura. O uso indiscriminado de agrotóxicos levou à contaminação da água e do solo e causou efeitos drásticos em espécies não alvo, afetando a biodiversidade, as redes alimentares e os ecossistemas aquáticos e terrestres. Então, por exemplo, não só o solo foi contaminado por agrotóxicos, mas também as águas de muitos rios e canais existentes em nosso país. Como resultado dos esforços empreendidos pelo governo, pelas instituições de ciência e tecnologia, pelos agentes públicos e privados do setor, especialmente pelos produtores rurais, acentuados ganhos de produtividade no setor agrícola puderam ser observados, principalmente a partir da década de 1990, como nós vamos mostrar nessa figura agora. Nesta figura nós temos aqui em azul a produtividade da mão de obra
que, por sinal, a produtividade da mão de obra cresceu vertiginosamente. Temos aqui a produtividade da terra em verde e temos aqui em preto ou cinza a produtividade do capital, ou seja, o uso de máquinas e equipamentos. A produtividade associada ao uso de máquinas e equipamentos. Então, a produtividade associada a máquinas e equipamentos é em preto. A produtividade associada à terra em verde e a produtividade associada à mão de obra em azul. Então, dá para perceber que a partir de 1990, ou mais especificamente, a partir de 1995, houve um aumento acentuado da produtividade. E esses dados que nós temos aqui são de 1975 a 2015. Então, aqui os dados, conforme nós lhes falamos, aqui nós temos a produtividade do capital, que é representado por máquinas e equipamentos. Aqui nós temos a produtividade da terra, em verde, e aqui a produtividade da mão de obra, em azul. Com o intuito de garantir segurança alimentar à população crescentemente urbana, observe que nós estamos falando do incremento da urbanização a partir da década de 60 no nosso país. Então, com o intuito de garantir segurança alimentar à população crescentemente urbana e reduzir os preços dos alimentos, o governo brasileiro instituiu, desde 1960, políticas para aumentar a produção e a produtividade agrícola, incluindo investimentos públicos em pesquisa e desenvolvimento, extensão rural e crédito rural subsidiado. Observe que não apenas a Embrapa participou desse processo no campo da pesquisa e desenvolvimento, mas também organizações como a CEPLAC, na Bahia e também no norte do Brasil, em Belém, no estado do Pará e também em Rondônia, quer dizer, contribuíram também bastante para o incremento da produtividade e da produção agrícola do nosso país. Os produtores rurais tiveram um papel preponderante para que o setor agrícola brasileiro experimentasse rápido desenvolvimento, tendo sido também importantes as diversas formas de organização dos produtores e das cadeias produtivas. Em 2021, o agronegócio como um todo representou 27% do PIB. Só para vocês terem uma ideia, enquanto o agronegócio representa 27% do PIB, a indústria brasileira representa 11%. Sobre a questão da indústria, nós já apresentamos um vídeo em que mostramos como reindustrializar o Brasil, para fazer com que a indústria que sofreu um processo de regressão volte a crescer em níveis elevados. Então, o agronegócio representou 27% do PIB e foi responsável por 46% do valor das exportações do país. Então veja a importância que o agronegócio passou a assumir no Brasil. 46% do valor das exportações, gerando um saldo comercial de 71 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2022. O agronegócio foi responsável por 19 milhões de pessoas ocupadas, o que representou quase metade dos trabalhadores do setor primário da economia. E quando eu falo do setor primário, eu falo não apenas do setor agropecuário, mas também, por exemplo, dos setores ligados à atividade mineral, entre outros, que compõem o setor primário da economia. Então, o agronegócio representou quase a metade dos trabalhadores do setor primário. A agroindústria
e serviços empregaram, respectivamente, 4 bilhões e 5 milhões de pessoas, enquanto 228 mil pessoas estavam ocupadas no segmento de insumos do agronegócio. Então, por aí dá para perceber a relevância que o agronegócio passou a assumir no país. Com a Revolução Verde no Brasil, a exploração excessiva da base de recursos naturais do país aconteceu. Então, houve a exploração excessiva da base de recursos naturais do país com a Revolução Verde. Ocorreu crescente nível de degradação e esgotamento dos solos, poluição das águas, intoxicações e contaminações de agricultores por agrotóxicos, além da perda da biodiversidade. Isso tudo foi devidamente dimensionado. Tudo isso que eu estou colocando para você é baseado em dados e fatos. Depois eu vou lhes mostrar a fonte de dados com os quais eu pesquisei para poder produzir, lhes apresentar neste vídeo. O Brasil, depois de todo esse processo, o Brasil está colocado na posição 81, ou seja, é o 81º no índice de desempenho ambiental no mundo. Ou seja, está muito distante dos que apresentam os maiores desempenhos ambientais do mundo. Este é o ranking realizado pelas universidades Columbia e Yale dos Estados Unidos, que mostra como os países melhoram a saúde do meio ambiente, progridem na proteção dos ecossistemas e amenizam mudanças climáticas. O Brasil é o 4º pior país do mundo em reciclagem e o 9º em emissão de gases de efeito estufa. Para a agropecuária brasileira se tornar sustentável, é preciso promover o aumento de sua produtividade sem causar danos ao ecossistema. É este o desafio que se coloca para o Brasil. A Revolução Verde não é mais considerada a solução para resolver o problema da segurança alimentar do mundo. Isso já é uma realidade em outras partes do mundo. No Brasil, a agricultura se modernizou com a Revolução Verde, mas existem milhões de hectares de solos e pastagens degradados. A grande ineficiência no uso de água na irrigação, o uso inadequado de agroquímicos, que oferece riscos à saúde e ao meio ambiente. E ainda há grande extensão de terras nas mãos de pequena parcela de proprietários rurais, entre outros problemas. Se ela fosse disseminada, a Revolução Verde, para todas as áreas já desmatadas atualmente, além de agravar os problemas sociais no campo, como aconteceu quando ela foi introduzida no país, com a exclusão de pequenos produtores e aumento do êxito rural e da pobreza, provocaria uma progressiva degradação da base de recursos naturais, como solo, água e biodiversidade, perda dos serviços ecossistêmicos e agravamento das mudanças climáticas, provocando a longo prazo a redução da produção e o aumento da fome. O uso de agrotóxicos no Brasil é visto como um dos principais responsáveis pela degradação ambiental, devido à contaminação dos recursos naturais que ela proporcionou. Conforme o IBGE, a contaminação dos recursos dados por produtos agroquímicos do país perde apenas pela poluição por esgoto doméstico nas cidades. Agora nós vamos lhe mostrar como tornar sustentável o setor agropecuário do Brasil. Proteger as áreas naturais das propriedades rurais apenas com base
nas leis do Código Florestal não é suficiente se a qualidade ambiental das áreas cultivadas do entorno estiver comprometida pelo uso de tecnologias inadequadas. Repito, proteger as áreas naturais nas propriedades rurais apenas, conforme preconiza o Código Florestal, não é suficiente se a qualidade ambiental das áreas cultivadas do entorno estiver comprometida pelo uso de tecnologias inadequadas. Além disso, a conservação dos recursos hídricos, por exemplo, depende da condição ambiental dos solos nas bacias hidrográficas. Assim mesmo, que sejam mantidas áreas de vegetação natural protegidas, conforme a legislação. Se a maior parte do solo da bacia hidrográfica estiver degradada e contaminada, devido ao manejo inadequado das áreas cultivadas, a vazão e a qualidade ambiental dos corpos d'água serão afetados. Esta é a conclusão de vários trabalhos de pesquisas realizados no país. Para controlar os impactos ambientais decorrentes do agronegócio, é necessário adotar práticas de manejo sustentáveis, investindo em métodos que envolvam a diversificação e a rotação de culturas, bem como o uso de insumos agrícolas alternativos e pouco agressivos para o controle de pragas. Se esses sistemas de produção de baixo impacto ambiental forem bem executados, as técnicas podem ser difundidas para as áreas atualmente degradadas e com baixa produção. Sistemas de produção de baixo impacto ambiental, embora geralmente menos produtivos no curto prazo, quando comparados a sistemas baseados na alta utilização de insumos químicos, podem ser suficientemente produtivos para atender ao aumento da demanda mundial por alimentos se forem tecnicamente bem aplicados e difundidos para as áreas atualmente degradadas e com baixa produção. O que, em síntese, se recomenda é que se utilize sistemas de produção de baixo impacto ambiental, que utilizam técnicas que podem ser difundidas para as áreas atualmente degradadas e com baixa produção. Esses sistemas de produção de baixo impacto ambiental, embora sejam menos produtivos no curto prazo, quando comparado com os sistemas baseados na Revolução Verde, por exemplo, eles podem ser suficientemente produtivos para atender ao aumento da demanda mundial por alimentos, se forem tecnicamente bem aplicados e difundidos para as áreas atualmente degradadas e com baixa produção. A recomendação é que as áreas que estão degradadas e que de baixa produção, é que haja o abandono do modelo da Revolução Verde e se utilize essas técnicas de baixo impacto ambiental, que depois nós vamos lhes explicar mais detidamente. Diferentemente das grandes propriedades, onde geralmente se concentra a monocultura, que é uma das características do agronegócio. Um exemplo de monocultura é a soja, a produção da soja. Que vem dominando o campo brasileiro há muitos anos. Então, diferentemente das grandes propriedades, onde geralmente se concentra a monocultura, os empreendimentos familiares produzem uma diversidade maior de culturas. É importante destacar que, enquanto o agronegócio ele existe para atender fundamentalmente o mercado internacional, a agricultura familiar, os empreendimentos familiares,
são voltados para atender o mercado interno. Então, esses empreendimentos familiares produzem uma diversidade maior de culturas, o que gera um impacto positivo na qualidade dos produtos. Para ser caracterizada como uma agricultura familiar, a produção deve utilizar mão de obra de sua própria família nas atividades econômicas, e a propriedade não pode ser maior do que 4 módulos fiscais. A direção do empreendimento agropecuário deve ser realizada por membros da família. Além disso, uma parte mínima da renda familiar precisa ser gerada pela propriedade rural. A agricultura familiar foi reconhecida como profissão no Brasil a partir da aprovação da Lei 11.326 de 2006. Esta legislação definiu esses limites da exploração da atividade rural realizada em pequenas propriedades, para permitir o acesso a programas governamentais de incentivo a essa prática agrícola, como linhas de crédito, assistência técnica e programa de aquisição de alimentos. Muitos agricultores familiares também se dedicam ao extrativismo vegetal, colhendo produtos nativos para comercializar regionalmente e ampliar sua fonte de renda. Diferentemente da Revolução Verde, com respeito ao ecossistema, reduzindo o impacto ao meio ambiente, a agricultura familiar tem um papel muito importante nesse sentido. Isto porque as práticas mais tradicionais, as práticas da agricultura familiar, valorizam medidas naturais de adubação e combate às pragas. E isso é o que difere fundamentalmente a agricultura familiar do modelo da Revolução Verde, que utiliza agrotóxicos para combater as pragas. No Brasil, o censo agrícola do IBGE indica que a agricultura familiar é a base econômica de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes, com a produção diversificada de grãos, proteínas animais e vegetais, frutas, verduras e legumes. Em extensão de área, a agricultura familiar abrange 81 milhões de hectares, que é o equivalente a 23% da área total das propriedades agropecuárias do Brasil. Então, a agricultura familiar utiliza apenas 23% do território brasileiro, da área agricultável do país, enquanto que o restante ou seja, 77% da área agricultável do país é utilizada pelas grandes propriedades e que, fundamentalmente, estão voltadas para o agronegócio. Os agricultores familiares têm importância tanto para o abastecimento do mercado interno, quanto para o controle da inflação dos alimentos no Brasil. Observe bem para esses dois aspectos. Além de abastecer o mercado interno, controla a inflação de preços dos alimentos, produzindo cerca de 70% do feijão, 30% é produzido pelas grandes propriedades de terra, mas 70% é feito pela agricultura familiar, pelos pequenos proprietários, 34% do arroz, 87% da mandioca.
60% da produção de leite e 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos. A agricultura familiar representa quase 80% das propriedades agrícolas do Brasil e 67% do total de trabalhadores ocupados na agropecuária, ou seja, 10 milhões de pessoas. Além disso, produz 84% da mandioca, 67% do feijão, 58% dos suínos, 54% da bovinocultura, do leite, 49% do milho, 46% do trigo, 40% de aves e ovos e 31% de arroz que chegam à mesa dos brasileiros. Então veja a importância da agricultura familiar nas nossas vidas. Cerca de 60% dos municípios do país são essencialmente rurais. 60% dos municípios são predominantemente rurais. A população rural é maior do que a população urbana. Quando se consideram alimentos consumidos no país, 70%, observe bem para isso, meus amigos, 70% vem da agricultura familiar, dos alimentos consumidos no país, segundo dados do IBGE. São pequenos agricultores que plantam para abastecer a família, sua própria família, e vendem o que sobra da colheita, como mandioca, feijão, arroz, milho, leite, batata, com aqueles números que há pouco lhes apresentei. Pelo exposto, é fundamental repensar o modelo de desenvolvimento tecnológico que vem sendo adotado para a agropecuária no Brasil. A sustentabilidade ambiental da agropecuária brasileira precisa ser desenvolvida em bases ecológicas, que não considere apenas a produtividade e o retorno econômico imediato, que é o que acontece com o agronegócio e as grandes propriedades rurais, sobretudo, mas que tem uma visão sistêmica integrada da produção agropecuária e seu ambiente, visando a sua otimização e sua continuidade a longo prazo. Tecnologias ambientalmente adequadas precisam ser desenvolvidas localmente, ou seja, é preciso desenvolver tecnologia apropriada a cada local. Que não podem ser impostas ao produtor na forma de grandes pacotes tecnológicos, como foi feito com o modelo da Revolução Verde. É importante que o produtor seja um agente ativo no processo de geração e adaptação da tecnologia, juntamente com o técnico agropecuário, integrando a pesquisa e a assistência técnica em um modelo participativo de desenvolvimento tecnológico. Isso exige, meus amigos, porém, um grande esforço de mudança na formação dos profissionais que atuam na área, pesquisadores, extensionistas. O Brasil, que investiu na formação de agrônomos e técnicos agropecuários para atuar nos moldes da Revolução Verde, precisa garantir agora o crescimento da sua agropecuária com sustentabilidade, investindo fortemente na formação de agentes que sejam capazes de desenvolver uma agropecuária sustentável, como é o caso da agricultura familiar. Outra estratégia fundamental é integrar mais fortemente a Embrapa neste esforço para adotar uma agropecuária no Brasil, a agropecuária sustentável no Brasil. Adicionalmente, é preciso que haja a oferta de crédito subsidiado, o estímulo à indústria de beneficiamento dos produtos agropecuários e o pagamento por serviços ambientais, ou seja, aqueles que protegem, que trabalharem no sentido de protegerem o meio ambiente, serem recompensados por isso. É preciso também adequar as ações à realidade socioeconômica e ambiental específica de cada região e somar as ações federais com as estaduais e municipais para que os esforços possam ser efetivos. A agropecuária sustentável a ser adotada no Brasil
deveria considerar a existência de sistemas integrados de produção com práticas que ao longo do tempo garantam qualidade ambiental, preservem os recursos naturais, promovam o uso eficiente dos recursos e melhorem a qualidade de vida dos produtores e das sociedades, com viabilidade econômica dos processos agropecuários. A agropecuária sustentável requer o rodízio de culturas. É preciso que, por exemplo, num determinado espaço, não insistir no mesmo tipo de cultura, haver sempre o rodízio, produzir um determinado alimento num determinado espaço X e no Y um outro alimento e fazer a rotação, o rodízio dessas culturas. Utilizar adubos naturais, inseticidas biológicos, de maneira que essas práticas contribuam para um solo mais saudável, que seja capaz de atender às necessidades da produção sem comprometer as gerações futuras. A agropecuária sustentável, meus amigos, significa controlar pragas utilizando mais pesticidas naturais e menos produtos químicos, que contaminam solo, ar e água, que é o que recomenda o modelo da Revolução Verde. Reaproveitar os materiais, criar sistemas que utilizam a água das chuvas para irrigação ou até mesmo utilizar contêineres marítimos como armazém de produtos. O setor agropecuário brasileiro se defronta com um gigantesco problema também, que é secular e é representado pela excessiva concentração da propriedade da terra em mãos de poucos. Nós vamos lhes mostrar uma figura que deixa bastante claro que apenas 1,2% dos proprietários de terra no Brasil são donos de 45% de terras utilizadas nas atividades agropecuárias do Brasil. Nessa figura, dá para vocês perceberem que, por exemplo, das grandes propriedades, ou seja, que tem mais de 1.000 hectares, e aqui onde se encontra o latifúndio, que corresponde a 45% da área que tem agricultável do país, apenas 1,2% de estabelecimentos, ou seja, de proprietários, são detentores de 45% das terras. Enquanto que o restante, 54%, 55% da área apresenta 98% de proprietários. Ou seja, há uma concentração excessiva da propriedade da terra no Brasil em mãos de poucos. E este é um problema. Quer dizer, nenhum sistema agropecuário é sustentável, né, com tamanha concentração da propriedade. Um pressuposto da sua sustentabilidade é que haja a menor concentração possível de propriedade, ou que pelo menos não haja concentração das terras, que haja uma distribuição mais equânime da terra com os trabalhadores, com aqueles que vivem no campo produzindo. Não se pode obter sustentabilidade no setor agropecuário com a excessiva concentração fundiária existente no país. E exatamente são os grandes proprietários de terra que utilizam, sobretudo, máquinas agrícolas, se utilizam do modelo da Revolução Verde,
e que agride o meio ambiente. É a grande proprietária da terra, os grandes proprietários de terra estão associados à agressão ao meio ambiente. Já a agricultura familiar, que é a maioria das pessoas que vivem no campo, que utilizam de 55% das terras existentes no país, e esses são aqueles que mais perseveram em termos da sustentabilidade do setor agropecuário. Então não se pode obter sustentabilidade no setor agropecuário com a excessiva concentração fundiária existente no país. Concentração fundiária essa que resultou da colonização portuguesa no Brasil, a partir de 1500, quando os portugueses aqui aportaram, e que propiciou a doação de sesmarias, plantation, aos detentores do poder, das quais nasceram os atuais latifúndios. As monoculturas que existiram ao longo da história no Brasil e que muitas delas que ainda prevalecem hoje, tem a ver com o latifúndio, com a presença do latifúndio. Na atualidade, esta concentração fundiária tem avançado com a grilagem de terras, devido à apropriação ilegal de terra do Estado por meio de títulos de propriedade falsificados e da falta de apoio do governo aos pequenos proprietários, que muitas vezes são pressionados a vender suas terras aos latifundiários. Qual é a conclusão que nós podemos extrair depois de toda a nossa apresentação? Que a sustentabilidade para o setor agropecuário não será alcançada apenas com a superação dos problemas ambientais, os de produção e de produtividade, com o abandono do modelo baseado na Revolução Verde e com a adoção de um novo modelo a ser desenvolvido em bases ecológicas, que tenha uma visão sistêmica e integrada da produção agropecuária em seu ambiente, visando sua otimização e sua continuidade a longo prazo, mas também com a efetiva redução da excessiva concentração da propriedade da terra em mãos de poucos, através de uma reforma agrária a mais democrática possível. Então a reforma agrária deveria ser colocada também como um objetivo a ser alcançado em busca da sustentabilidade ambiental do setor agropecuário do Brasil. Para finalizar nossa apresentação, eu tenho a lhes dizer que nós consultamos várias obras, artigos, que eu vou citá-las. Primeiro, nós nos apoiamos em nossa obra, nosso livro, As Grandes Revoluções Científicas, Econômicas e Sociais que Mudaram o Mundo, que foi publicado pela editora CRV de Curitiba em 2016. Também consultei uma publicação de minhas lições, Revolução Verde no Brasil e no Mundo. E isto está disponível no website de minhas lições. O blog Cidadania e Cultura apresenta um artigo, Trajetória da Agricultura Brasileira, a evolução recente da agricultura brasileira. Isto foi publicado no blog Cidadania e Cultura. Na revista Exame, nós consultamos o artigo Agro gera 27% do PIB e é setor seguro e promissor. Isso foi publicado pela revista Exame. Ana Cecília Kreter, Fábio Servo e José Reinaldo Souza publicou um artigo Comércio Exterior do Agronegócio, que nós consultamos também. Um outro artigo que nós consultamos foi publicado pela Senar, cujo título é Agronegócio emprega cerca de 19 milhões de pessoas no Brasil.
Consultamos também uma publicação do site Canal Agro, cujo título é "O que é a agricultura familiar e qual é sua importância?". Consultamos uma publicação de Clara Caldas, cujo título é "A questão da terra no Brasil". Consultamos também um artigo do site Notícias, cujo título é "Cerca de 80% dos municípios do país são essencialmente rurais, abrangendo 50 milhões de pessoas". Outro site que nós pesquisamos foi da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. O título dessa publicação da Embrapa é "Trajetória da Agricultura Brasileira". Outra publicação que pesquisamos foi da G1globo.com. Brasil fica em 81º lugar no Índice de Desempenho Ambiental. Pesquisamos também um artigo de Cecília Simão Gomes, cujo título é "Impactos da expansão do agronegócio brasileiro na conservação dos recursos naturais". Pesquisamos também um artigo de Regina Helena Rosa Sambuishi, Michel Ângelo Constantino de Oliveira, Ana Paula Moreira da Silva e Gustavo Luedemann. O título do artigo desses 4 autores é o seguinte: "A sustentabilidade ambiental da agropecuária brasileira, impactos, políticas públicas e desafios". Outro artigo que nós pesquisamos foi da Asbraer, cujo título é "Quem produz os alimentos que chegam à mesa do brasileiro". E, finalmente, o último artigo que nós pesquisamos foi do Canal Agro, cujo título é o que é a agricultura familiar, o que é a agricultura familiar e qual é sua importância. Então, estas são, meus amigos, as informações que eu queria lhes trazer sobre a questão da sustentabilidade do setor agropecuário do Brasil. Este é o terceiro vídeo que nós apresentamos e que também é acompanhado de artigos que nós publicamos, que deveremos publicar, ainda não publicamos, em vários sites, como academia.edu, Facebook, SlideShare, WordPress e LinkedIn. Então, quem desejar ter acesso a um texto escrito, podem acessar esses artigos publicados nesses sites que há pouco eu citei. Este é o terceiro vídeo em que eu abordo a questão da sustentabilidade, e o próximo que deveremos exibir abordará a sustentabilidade, como tornar sustentável o setor industrial do Brasil. Portanto, finalizo desejando a todos um forte abraço.